Você já percebeu que algumas pessoas ficam em silêncio justamente quando você vence? Talvez você conheça aquela sensação estranha. Deus te levanta, mas alguém que caminha ao seu lado se afasta. É como se sua alegria acendesse uma sombra nos outros. E por dentro você se pergunta: por que minha vitória incomoda tanto quem eu amo? Querido irmão, querida irmã, eu sei como isso pesa no coração. Você tenta andar com cuidado, quase pisando em ovos, com medo de que qualquer bênção gere comentários atravessados, olhares frios ou um silêncio que machuca mais do que palavras. E o pior é quando isso vem de gente próxima, família, amigos, até irmãos da fé. Parece injusto, parece confuso. Você celebra o que Deus fez, mas o ambiente ao redor não celebra com você. E então nasce um medo silencioso. Será que serei punido emocionalmente pela felicidade que Deus me deu? E essa dor se aprofunda, porque no fundo, o que fere não é apenas a inveja, mas a discrepância. A pergunta que fica ecoando no silêncio é esta: por que quem deveria se alegrar comigo parece se encolher quando Deus me exalta? A palavra nos mostra que isso não é novo. Em Gênesis 37, José descobriu cedo que nem toda proximidade é sinônimo de amor. Os irmãos dormiam na mesma casa, comiam na mesma mesa, mas não suportaram ver a graça que Deus derramou sobre ele. A Bíblia revela que, quando a luz de alguém brilha, quem está travado na própria caminhada pode reagir com dor, defesa, comparação. E até a neurociência confirma, quando alguém vê você avançar num ponto onde ele está estagnado, o cérebro ativa mecanismos de proteção. Mas Deus não nos chama para apagar nossa luz por causa disso. Como disse Billy Graham, a fé verdadeira brilha mais quando é observada de perto. E C.S. Lewis lembrava: amigos verdadeiros celebram passos que eles mesmos não conseguem dar. No vídeo de hoje, você vai aprender a reconhecer os sinais invisíveis de que alguém não suporta ver suas vitórias, vai entender por que isso acontece e, principalmente, como proteger seu coração para não se tornar amargo, culpado ou inseguro, mantendo sua luz acesa diante de Deus. Fique comigo até o final, porque mais adiante vamos refletir na jornada de José e descobrir como Deus transforma ambientes hostis em plataformas de destino. E o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você interpreta as reações das pessoas à sua ascensão. Antes de seguirmos, deixe-me pedir algo muito simples e muito importante. Este canal existe para ser um porto seguro espiritual, para ser um lugar onde a palavra alcança, cura e desperta. Por isso, se esta mensagem já começou a tocar algo dentro de você, se você reconhece sua própria história nessas primeiras linhas, se algo no seu coração disse, isso é comigo, então inscreva-se agora no canal. Essa inscrição não é apenas um clique, é uma forma de continuar caminhando com uma comunidade que te vê, te entende e te sustenta em oração e sabedoria. Agora, respire fundo. Estamos apenas começando. O que vem a seguir vai trazer luz a áreas que você sempre sentiu, mas jamais conseguiu nomear. Quando sua vitória desperta nas pessoas aquilo que elas não querem admitir. Há momentos em que a vida parece operar como um espelho silencioso. Você avança, cresce, rompe limites, supera dores antigas e de repente percebe que esse movimento não desperta apenas admiração. Desperta também tensões invisíveis. A vitória, quando chega, ilumina não apenas o caminho de quem venceu, mas também as regiões não resolvidas do coração de quem está por perto. A verdade é que algumas pessoas se incomodam não porque você fez algo errado, mas porque sua vitória toca em feridas que elas mesmas esconderam por anos. É como se o brilho do seu progresso despertasse conflitos internos que elas preferiam que permanecessem adormecidos. Foi isso que aconteceu com Davi.
Ele não procurou confronto, não buscou competição, não provocou rivalidade. Ele apenas fez o que Deus o chamou para fazer. E a Bíblia descreve algo profundo e inquietante. Saul teve inveja. Não se tratava de maldade explícita, mas de um incômodo que surgia sem nome, sem explicação clara, sem lógica. O que Saul sentia era uma mistura de comparação involuntária, medo de perder o próprio lugar e dor por perceber no outro aquilo que ele já não conseguia ser. A vitória de Davi não revelou apenas a capacidade de Davi, mas também a insegurança não tratada de Saul. E é assim na vida real. A sua vitória fala mais sobre o interior do outro do que sobre a sua intenção. A neurociência confirma essa realidade espiritual. Pesquisas mostram que o cérebro humano reage à sensação de perda de status da mesma forma que reage à dor física. Não é consciente, não é calculado. É um disparo emocional. Quando alguém vê você avançar em uma área onde ele se sente travado, algo dentro dele aciona uma defesa automática. Ele não escolhe sentir, ele apenas sente. E aquilo que ele sente se traduz em gestos, comportamentos, distâncias, silêncios. Por isso, muitos evitam perguntar como você conquistou algo. Mudam de assunto rapidamente. Minimizarão suas vitórias, porque olhar diretamente para elas seria olhar para suas próprias frustrações. Há um exercício silencioso que o coração aprende com o tempo: nomear a verdade interior com honestidade. Quando você sentir novamente aquela tensão no ambiente, aquele silêncio que corta, aquela mudança súbita de expressão, repita dentro de si, com firmeza e calma: isso não fala sobre mim, isso fala sobre o que o outro ainda não conseguiu resolver. Essa frase não é arrogância nem fuga, é discernimento, é proteção espiritual, é maturidade emocional. É a forma mais elegante e piedosa de não absorver o que não te pertence, porque essa dinâmica é mais profunda do que parece. Toda vez que sua luz acende, ela inevitavelmente revela algum tipo de contraste. Ela ilumina as partes do ambiente que estavam em sombra. E muitas vezes quem vive nessas sombras não quer vê-las de volta, não quer confrontá-las, não quer nomeá-las, não quer lidar com o que está ali. Sua luz, portanto, não os fere por intenção, fere por contraste. E contraste é uma verdade incômoda. Ele expõe, ele desnuda, ele obriga a olhar para dentro. Por isso, algumas pessoas se afastam não porque te rejeitam, mas porque não suportam olhar para o que a vitória do outro revela dentro de si. Talvez esse seja um dos maiores desafios de quem está em crescimento, é entender que nem todo o peso emocional que surge ao redor das suas vitórias pertence a você. Você não é responsável pelo desconforto que sua ascensão desperta. Você não é responsável pela dor que o outro sente ao te ver avançar. Você não é responsável pela comparação que o cérebro dele produz sem aviso prévio. Você não é o culpado por ter vencido. E isso precisa ser dito com profundidade, porque muitos carregam culpas que jamais deveriam carregar. Quando você compreende esse princípio, algo dentro de você começa a se alinhar. A culpa sai, o medo sai, a vigilância exagerada sai, e no lugar disso nasce discernimento. Aquele tipo de discernimento que não te endurece, mas te protege, não te afasta, mas te direciona, não te torna frio, mas te torna sábio. E sabedoria é tudo o que precisamos para continuar crescendo sem nos ferirmos desnecessariamente. Este capítulo é apenas o início de uma jornada de consciência profunda. Estamos abrindo janelas que talvez você nunca tenha aberto dentro de si. E enquanto essas janelas se abrem, uma pergunta silenciosa se levanta no coração de quem está ouvindo. Será que mais alguém vive isso também? A resposta é sim. E você não apenas não está sozinho, como está mais perto da verdade do que imagina.
Se até aqui este conteúdo tem expandido sua clareza, permita-se continuar. No capítulo seguinte, mergulharemos ainda mais fundo nas sutilezas silenciosas da inveja emocional. Aquelas que quase ninguém admite, mas que definem mais relações do que qualquer palavra explícita. Isso que você está prestes a entender pode transformar sua forma de interpretar pessoas para sempre. A inveja raramente se apresenta como inveja. Ela vem travestida de sutilezas. Há dores que não fazem barulho. Há sentimentos que não chegam com nome, nem com rosto, nem com confissão. Eles se aproximam devagar, ocupam espaço sem pedir licença e se instalam nas brechas ocultas do coração humano. A inveja é um desses sentimentos. Quando ela surge, raramente se apresenta como o que realmente é. Ela não se mostra de forma direta, explícita ou evidente. Ela prefere a sutileza, prefere o sussurro, prefere a sombra, prefere a superfície calma que esconde águas agitadas por baixo. E é justamente essa suavidade aparente que a torna tão difícil de perceber. A história de Caim e Abel revela isso com precisão cirúrgica. Antes que o ato acontecesse, antes que a mão se levantasse, antes que o irmão fosse ferido, algo já havia ocorrido dentro do coração de Caim. A rejeição não começou no campo, começou na alma. A Bíblia mostra que Deus tinha prazer na oferta de Abel, mas não na de Caim. E ali, naquele instante que não se vê, nasce a emoção que muitos carregam até hoje. A incapacidade de lidar com o fato de que Deus abençoa alguém de forma que ele próprio não compreende. A dor não estava no que Abel fez. Estava no que Caim não conseguia fazer. Estava no que ele sentia ao olhar para o progresso do outro. Essa é a raiz silenciosa de muitos conflitos humanos. E hoje, milhares de anos depois, a mesma dinâmica continua acontecendo. Ninguém levanta a mão contra o irmão, mas levanta o silêncio, levanta a indiferença, levanta a demora em responder, levanta um cumprimento curto, levanta um parabéns seco, levanta elogios com espinhos. São atitudes aparentemente pequenas, mas carregadas de micropassividade emocional. Terapeutas cristãos têm observado essa dinâmica. Quando a alma não admite que sente inveja, ela manifesta sinais microscópicos de competição. Não grita, mas enfraquece a força da alegria conjunta. Não confronta, mas esfria o ambiente. Não acusa, mas se distancia. Não declara, mas altera o tom. E é justamente por serem sinais tão discretos que tantos acreditam que, ao notar algo errado, devem se calar para preservar o vínculo. E começam a acreditar em um mito perigoso. A ideia de que, se diminuírem suas vitórias, talvez a outra pessoa se sinta mais confortável. A ideia de que, se vencerem menos, talvez receberão mais amor. A ideia de que, ao reduzir o próprio brilho, evitarão ferir quem se sente ameaçado pela luz. Mas essa crença é autossabotagem espiritual. Porque amor verdadeiro não exige que o outro se apague. Relação saudável não pede que você esconda o que Deus deu. E se alguém só se sente bem quando você está mal, isso não é laço, é prisão emocional. Esse tipo de comportamento leva muitas pessoas a um estado de vigilância interna doloroso. Elas começam a medir palavras, filtrar relatos, esconder alegrias, reduzir sonhos, evitar comemorações, apenas para não despertar a suscetibilidade emocional do outro. E tudo isso vai corroendo o coração aos poucos, levando a alma a acreditar que existe algo errado nela. Mas o problema nunca esteve na luz. A luz apenas revelou o que já existia. Há histórias que resumem essa realidade com precisão dolorosa. Muitas pessoas, ao longo da vida, descobrem que alguns dos vínculos mais antigos não resistem ao peso da bênção. Uma mulher de 63 anos relatou que sua irmã a procurava sempre que ela estava passando por lutas, doenças ou dificuldades. Mas, quando a vitória chegava,
A irmã desaparecia. Não havia parabéns, não havia alegria, não havia presença. Havia silêncio. Um silêncio mais pesado que as dores que ela enfrentava. Anos depois, ela percebeu que a irmã amava sua vulnerabilidade, mas não suportava sua plenitude. E essa revelação mudou a maneira como ela enxergava o amor que recebia. A imagem que melhor descreve essa dinâmica é simples e profunda. A inveja é como um copo rachado. Não importa quanta água você despeje ali, nunca será suficiente, nunca sacia, nunca enche. Porque o problema não está na água, está na rachadura. E essa rachadura é interna, é emocional, é espiritual. É uma fissura que só pode ser restaurada quando a pessoa decide encarar sua própria dor. Até lá, qualquer vitória sua se derramará pelas brechas do coração dela, incapaz de segurar a alegria por tempo suficiente para transbordar em celebração. Por isso, se você tem sentido essas sutilezas ao seu redor, não se culpe, não se diminua, não se silencie, apenas compreenda. Entender não significa confrontar, significa enxergar a verdade com clareza. Significa reconhecer que certas reações nunca foram sobre você, foram sobre o que a sua vitória desperta no outro. Significa aceitar que algumas relações suportam seu choro, mas não suportam seu sorriso. Suportam sua dor, mas não suportam sua bênção. E isso não define você, define o estágio emocional do outro. Este capítulo abre uma porta importante. A partir daqui, começamos a enxergar a estrutura invisível das emoções humanas que se manifestam quando Deus decide te levantar. No próximo capítulo, iremos mais fundo, explorando como a competição emocional se esconde nos espaços mais inesperados e como isso molda as interações sem que ninguém perceba. Estamos avançando em terreno delicado, mas absolutamente necessário para a sua maturidade espiritual e emocional. Quando a vitória desperta competição emocional, a luta não é contra você, mas contra o ego do outro. Há momentos em que a vida parece te colocar diante de um espelho que não pertence a você. Você olha para as reações das pessoas e percebe algo desconfortável, quase imperceptível, mas real. A sua vitória desencadeia batalhas que não nasceram em você. Elas nascem no ego ferido do outro. É como se, ao avançar, você tocasse em regiões do coração alheio onde habitam comparações antigas, frustrações silenciosas, expectativas não alcançadas e histórias mal resolvidas. E, mesmo sem intenção, a sua caminhada expõe realidades que o outro não sabe administrar. Não é uma guerra declarada, mas também não é paz. É uma tensão que se instala no ar, mesmo quando ninguém diz nada. A parábola do filho pródigo revela essa dinâmica com profundidade. O filho mais velho não se indignou porque o irmão voltou. Não se entristeceu porque alguém se arrependeu. Sua dor não vinha da restauração do outro, mas da comparação interna que despertou quando viu o pai celebrar o retorno do que havia se perdido. Ele não conseguia lidar com o fato de que a alegria do pai por um acontecimento não diminuía o amor que o pai tinha por ele. No entanto, dentro dele, algo interpretou aquela festa como uma injustiça pessoal. Sua mente disparou o pensamento silencioso: por que ele e não eu? Por que a ele foi dada uma celebração tão intensa, enquanto eu, que sempre estive aqui, nunca vivi algo assim? Não era sobre o irmão, era sobre ele mesmo. E assim acontece em muitas relações hoje. A competição emocional não nasce do seu avanço, nasce da ferida não tratada do outro. A vitória de alguém toca no ponto cego de quem acredita que merece mais, que deveria ter recebido primeiro, que foi esquecido, que não alcançou, que não viveu aquilo que esperava.
Quando uma pessoa com baixa autoimagem observa o crescimento alheio, seu cérebro emocional interpreta a conquista do outro como ameaça, mesmo que isso não faça sentido racional. A pessoa não está lutando contra você. Está lutando contra a sensação interna de insuficiência que a vitória do outro desperta. É por isso que essa competição emocional é tão difícil de perceber. Ela se esconde nos gestos mais cotidianos. Está naquele olhar rápido que analisa seu progresso sem admitir. Naquela pergunta carregada de curiosidade, mas nunca de celebração. Naquela sutileza quase invisível que tenta medir se você foi mais longe. Naquele incômodo que surge quando você recebe reconhecimento. No modo como o outro muda de postura quando percebe que você cresceu. E nada disso tem ligação com a sua essência. É sempre uma batalha interna que não te pertence. Mas, quando não entendemos essa lógica, corremos o risco de adotar comportamentos que nos ferem. Tentamos nos diminuir para caber na fragilidade emocional do outro. Reduzimos o brilho, cortamos sonhos ao meio, escondemos conquistas, evitamos falar sobre vitórias, andamos devagar para não incomodar. Tudo isso nasce de um impulso silencioso que diz: talvez, se eu aparecer menos, a relação permaneça em paz. Mas essa paz não é paz. É sobrevivência emocional. E essa sobrevivência cobra um preço alto da alma. É preciso lembrar que a sua vitória não humilha ninguém. Ela apenas revela onde cada um está. Ela não desloca ninguém do lugar. Apenas evidencia realidades que já existiam antes de você crescer. E ainda assim, muitas pessoas interpretam o avanço alheio como uma espécie de ataque ao próprio valor. Mas essa interpretação não vem do Espírito de Deus. Vem do ego. Um ego ferido, carente, inseguro. Quando alguém vive centrado na própria insuficiência, qualquer vitória externa parece grande demais. E quando isso acontece, aquela pessoa cria um universo emocional em que tudo é medido, pesado e comparado. Por isso, tentar se diminuir por causa do desconforto do outro nunca cura nada. Ao contrário, alimenta a imaturidade emocional dele e machuca profundamente a sua identidade. Porque toda vez que você se encolhe para caber em um coração frágil, você enfraquece aquilo que Deus depositou em você. E, com o tempo, essa redução forçada começa a gerar tristeza, exaustão e perda de sentido. A alma sabe quando está se traindo. Diante dessa realidade, a resposta mais sábia é manter o curso. Continuar seus projetos mesmo quando o clima ao redor parecer hostil. Seguir adiante, mesmo quando a reação alheia não acompanha seu ritmo. Permanecer fiel ao que Deus te confiou, mesmo que isso desperte desconfortos que você não criou. Porque o caminho da maturidade não exige que você seja agressivo, mas exige que você seja firme. A firmeza, quando nasce de um coração limpo, não fere ninguém, apenas preserva o propósito. A metáfora espiritual que melhor descreve esse momento é simples. Quem sobe um monte não causa dor a ninguém, não empurra, não derruba, não ofende, apenas sobe. O movimento de subir não machuca quem ficou no vale, mas desperta a consciência de onde cada um está parado. É essa consciência que muitas vezes incomoda quem não está pronto para dar o próximo passo. Não é sobre você. É sobre o que a sua caminhada revela. E à medida que você avança, começa a perceber algo libertador. A competição emocional do outro não te define, não decreta quem você é, não determina seu chamado, não altera o que Deus faz. Ela apenas expõe o ponto em que a alma do outro ainda precisa de cura. Reconhecer isso te dá descanso, te dá paz, te dá leveza. Te permite seguir sem carregar o peso dos conflitos que não nasceram em você. Estamos atravessando terrenos profundos, onde a alma humana se revela em suas nuances mais escondidas.
No próximo capítulo, você verá como a dor da rejeição pode confundir o seu senso de valor e como discernir com clareza espiritual o que realmente é desamor e o que não tem nada a ver com quem você é diante de Deus. A jornada continua e cada passo está te preparando para enxergar sua própria história com mais maturidade e mais verdade. A armadilha. Confundir desamor alheio com falta de valor pessoal. Há momentos da vida em que o coração passa por uma confusão silenciosa e profunda. Você percebe que algumas pessoas não celebram suas vitórias, não reconhecem seus esforços, não se alegram com sua luz. E sem perceber, começa a se perguntar se existe algo errado em você. Essa dúvida é sutil. Ela nasce devagar. Ela escorrega pelas frestas da alma e se instala como um eco que vai se repetindo. Será que eu sou o problema? Será que eu não tenho tanto valor assim? É aqui que a armadilha emocional começa. Porque quando o outro não te acolhe, é fácil acreditar que você não merece ser acolhido. Essa confusão atinge até os mais fortes, atinge até aqueles que conhecem seu propósito, sua identidade e seu chamado. Atinge até quem já caminhou com Deus por longas temporadas. E a Bíblia nos mostra isso de forma impressionante. Em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, as pessoas não o celebraram, não o honraram, não reconheceram quem ele era e não o fizeram porque Jesus não tinha valor. Fizeram porque estavam cegos pela própria incredulidade. A Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali. Não porque lhe faltasse poder, mas porque lhes faltava fé. Isso já nos diz algo profundo. A reação do outro não define quem você é, não limita o que Deus te deu, não invalida o que está sobre a sua vida. Quando uma pessoa não consegue enxergar seu valor, isso fala sobre a limitação dela, não sobre sua identidade. Mas, emocionalmente, é difícil separar isso. A dor da rejeição repetida altera a forma como você se percebe. A psicologia mostra que o coração humano começa a reinterpretar a própria imagem quando exposto continuamente ao desamor daqueles que deveriam oferecer acolhimento. É como se a alma fosse moldada, não pela verdade, mas pelas reações alheias, até que você começa a acreditar em conclusões equivocadas. Se me rejeitam, é porque eu não sou o suficiente. Se não celebram, é porque eu não sou digno. Se afastam, é porque existe algo errado em mim. No fundo, essas crenças não surgem da verdade. Elas surgem da dor. É necessário então enxergar com clareza. Ser rejeitado pelos próximos não significa ausência de propósito. Não significa ausência de valor. Não significa ausência de graça. É exatamente o contrário. A própria vida de Cristo mostra que os mais próximos podem não reconhecer o que Deus fez em você. E isso não muda absolutamente nada do que Deus estabeleceu. O fato de Nazaré não celebrá-lo não diminuiu o que ele era. Apenas revelou o que Nazaré não conseguia enxergar. O desamor do ambiente não altera a essência do escolhido. E ainda assim, a alma humana sente profundamente. Porque quando a rejeição vem de longe, ela dói, mas não fere tanto. Quando ela vem de perto, porém, algo dentro de nós se parte. Não é a crítica que dói, é a origem da crítica. É a proximidade de quem a lançou. É o laço que deveria proteger e que, ao contrário, machuca. E é aí que o coração corre o risco de assumir uma culpa que não é sua. Você começa a acreditar que, se fosse diferente, seria mais amado, se falasse menos, se sonhasse menos, se brilhasse menos, se desaparecesse um pouco. E essa crença vai corroendo você por dentro. Mas existe uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. O amor de Deus não depende daquilo que o outro consegue oferecer. Deus não te vê pelos olhos de quem te rejeita. Ele te vê pelos olhos da própria graça. Mesmo quando o ambiente ao redor não suporta sua ascensão, Deus continua sustentando aquilo que Ele mesmo depositou em você.
Ele não retira o que deu só porque o outro não soube reconhecer. E essa verdade precisa se tornar a âncora da sua identidade. Há momentos em que a alma precisa de um movimento interior de proteção. Não proteção contra pessoas, mas contra interpretações equivocadas. Antes de compartilhar uma conquista, um avanço, uma bênção, muitas pessoas fazem uma breve oração. Senhor, guia-me em discernir com quem devo dividir minha alegria. Não é desconfiança, é sabedoria, é maturidade espiritual, é cuidado com o próprio coração. Porque nem todo coração está preparado para ouvir boas notícias, nem todo ouvido está pronto para sustentar a alegria alheia sem deformar a própria percepção. E para reconhecer isso, basta observar alguns sinais. Pessoas que desaparecem quando você está bem, mas reaparecem quando você está mal. Pessoas que se aproximam apenas para ouvir suas dores, mas se calam quando você compartilha uma vitória. Pessoas que não conseguem manter o mesmo brilho no olhar quando percebem que você avançou. Pessoas que só conseguem estar presentes no seu vale, mas não conseguem caminhar com você no seu monte. Esses sinais não dizem quem você é, dizem quem o outro é naquele momento da vida. A imagem que melhor descreve essa realidade é a do diamante. Ele não brilha para agradar o carvão. Ele brilha porque foi moldado pelo fogo. E quando ele brilha, expõe a diferença entre ele e aquilo que não passou pelo mesmo processo. O brilho não é uma afronta. É apenas consequência daquilo que ele se tornou. Sua luz, portanto, não existe para ferir ninguém, mas ela inevitavelmente revela contrastes. E contrastes produzem reações que não dependem de você. Quando você entende isso, a alma respira de um jeito diferente. Ela recupera espaço, recupera dignidade, recupera segurança, recupera a compreensão de que o desamor alheio não determina sua identidade. Recupera a certeza de que Deus não exigirá que você apague a própria luz para caber no coração de alguém. Recupera a sensibilidade de discernir entre aquilo que você precisa carregar e aquilo que você precisa deixar no lugar certo. Estamos entrando em uma das partes mais sensíveis da jornada, porque nada fere tanto quanto acreditar que a rejeição do outro revela algo sobre o que você é. No capítulo seguinte, veremos como responder com maturidade a tudo isso. Como crescer sem pedir licença. Como amar sem se ferir. E como proteger a alma sem endurecê-la. Ainda há muito a ser iluminado, e a luz de Deus sempre revela com delicadeza aquilo que a vida tentou esconder. A resposta madura: crescer sem pedir licença e amar sem se ferir. Há um ponto da jornada em que a alma finalmente entende que não pode mais viver reagindo ao desconforto alheio. Um ponto em que você percebe que, independentemente das reações, silêncios, tensões ou incompreensões ao seu redor, Deus continua te chamando para crescer. E o crescimento, quando é de Deus, pede coragem, pede firmeza, pede maturidade, pede delicadeza, pede amor, mas não pede permissão. A resposta madura aos cenários de inveja silenciosa, competição emocional e rejeição sutil não é se encolher, é continuar. E continuar sem perder a ternura, continuar sem perder a essência, continuar sem perder a doçura, continuar sem permitir que a dor do outro molde sua identidade. Romanos 12:21 nos lembra que vencer o mal com o bem não é postura ingênua, mas postura espiritual. Não é submissão a comportamentos injustos, mas libertação deles. Quando você escolhe permanecer íntegro, mesmo quando o ambiente ao redor é difícil, algo dentro de você se fortalece. A alma encontra um eixo, o coração encontra um lugar seguro, a mente encontra um caminho mais claro. Porque nesse ponto você entende que não controla as reações do outro, mas pode controlar a forma como sua luz continua acesa.
A chave prática desse capítulo se revela de modo simples, mas profundo. Celebrar discretamente onde houver fragilidade emocional e celebrar livremente onde houver maturidade. Não é esconder o que Deus fez, mas saber onde compartilhar. Não é reduzir sua alegria, mas distribuí-la com sabedoria. Em alguns espaços, sua vitória será alimento. Em outros, será peso. Só o discernimento espiritual consegue diferenciar isso. E discernimento não nasce do medo, nasce da paz interior que o Espírito de Deus produz. Esse discernimento também te conduz a uma pergunta transformadora, que funciona quase como um filtro espiritual para todas as relações. Com quem minha alegria é segura? Você já percebeu que há pessoas com quem você pode abrir o coração sem medo, porque a alegria se sustenta ali como se estivesse em casa? Há outras com quem você compartilha algo e sente, quase imediatamente, que a atmosfera muda. Não porque você tenha feito algo errado, mas porque a capacidade emocional do outro não consegue segurar o que você entregou. Entender isso evita desgastes, evita frustrações, evita expectativas desalinhadas. E é nesse terreno sensível que um passo de maturidade espiritual se manifesta, abençoar aqueles que não conseguem celebrar você. É um gesto que exige profundidade emocional, exige humildade, exige graça, exige ter ancorado o coração em Deus o suficiente para não viver refém da reação alheia. Quando você abençoa alguém que não te aplaude, você corta o ciclo da inveja. Quando você ora por alguém que não te celebra, você impede que a amargura encontre espaço dentro de você. Quando você se recusa a guardar mágoas de quem se incomoda com sua vitória, você rompe cadeias invisíveis que aprisionariam seu espírito. A maturidade não nasce quando o outro muda. Ela nasce quando você decide permanecer íntegro. Nesse processo, algo sutil acontece. A alma encontra repouso, o espírito se fortalece, o propósito se alinha. Porque, ao cultivar vínculos saudáveis, você cria um ambiente emocional que favorece o crescimento. Pessoas que são capazes de celebrar suas vitórias, de acolher suas dores, de caminhar com você nos altos e nos baixos, formam um espaço onde sua vida floresce com naturalidade. E é nesse espaço que você percebe o quanto Deus já te amadureceu. A metáfora final deste capítulo ilumina esse momento com beleza espiritual. Quem aprende a voar não precisa convencer quem prefere andar. Não precisa provar nada. Não precisa justificar o ritmo. Não precisa pedir permissão para abrir as asas. Apenas voa. E o voo, quando é guiado por Deus, não diminui ninguém, apenas revela o que Ele decidiu fazer através da sua vida. Há pessoas que nunca sairão do chão. Há outras que observarão seu voo com espanto. Há as que torcerão por você. E há as que sentirão desconforto. Mas o movimento de voar não muda por causa disso. Ele continua. Ele se expande, ele segue o impulso do vento do Espírito. É nesse lugar que a resposta madura acontece. Crescer sem endurecer, amar sem se ferir, avançar sem se culpar, brilhar sem se justificar. Esse é o estágio em que a alma deixa de se moldar pelo olhar do outro e passa a se moldar pela voz de Deus. E quando isso acontece, nenhuma reação humana tem poder de roubar o que Deus colocou dentro de você. Estamos chegando ao momento em que todas essas verdades se encontrarão em um desfecho espiritual profundo. No próximo capítulo, você será conduzido a uma conclusão que integra tudo o que foi revelado até aqui, trazendo clareza, direção e descanso ao coração. Antes de encerrarmos, haverá uma última chamada estratégica, um convite para que você compartilhe a luz que recebeu hoje. Mas isso virá no tempo certo. Ainda há algo precioso a ser dito, e esse algo está na conclusão que nos espera. Há palavras que não precisam ser longas para serem eternas. E ao chegar a este ponto da nossa caminhada,
Algo dentro de você já começou a se reorganizar. A verdade encontrou espaço, a luz encontrou um lugar para pousar, a consciência encontrou clareza. Cada capítulo deste roteiro foi construído para te conduzir a este momento final, onde tudo o que ouvimos se integra e se transforma em descanso, direção e propósito. Não se trata apenas de entender por que algumas pessoas não suportam suas vitórias. Trata-se de perceber que a sua vitória nunca foi uma afronta. Sempre foi propósito. Sempre foi fruto da mão de Deus. Sempre foi sinal de que Ele te move, te guia, te molda e te prepara para algo maior do que a reação alheia. A Bíblia nunca romantizou a ideia de ser celebrado por todos. José foi rejeitado pelos irmãos. Davi enfrentou a inveja de Saul. Abel despertou a ira de Caim. O filho pródigo encontrou ciúme no próprio lar. E Jesus, em Nazaré, não pôde realizar muitos milagres, porque aqueles que o conheciam desde criança não conseguiam enxergar a glória que repousava sobre ele. Nada disso diminuiu nenhum deles. Nada disso apagou o que Deus escreveu. Nada disso alterou o propósito. A reação do ambiente nunca anulou o chamado. E isso também é verdade sobre você. Hoje, você pode carregar a certeza de que Deus jamais pedirá que você reduza aquilo que Ele mesmo acendeu. Você não precisa diminuir o ritmo do seu crescimento para proteger quem se sente ameaçado. Você não precisa esconder conquistas para preservar vínculos frágeis. Você não precisa se encolher para caber em espaços que foram pequenos demais para a pessoa que você se tornou. A luz não se desculpa por brilhar. Ela apenas brilha. E brilhar é obedecer àquilo que Deus fez em você. Ainda assim, a jornada emocional é delicada. A alma humana se cansa de rejeições repetidas, se fere com silêncios que doem, se confunde quando quem deveria acolher se afasta. Por isso, este momento de conclusão não é apenas intelectual. É espiritual, é emocional, é restaurador. É o ponto em que você entrega ao Senhor o peso do que sentiu e recebe dele a força necessária para continuar, sem culpa, sem medo e sem amargura. E antes de darmos o último passo juntos, permita que uma pergunta toque sua consciência. Algo neste vídeo despertou algo dentro de você? Tocou em feridas antigas? Iluminou silêncios que você sempre percebeu, mas nunca conseguiu nomear? Se sim, escreva nos comentários o que Deus falou com você hoje. Este espaço existe para que você seja visto, acolhido e lembrado de que não caminha sozinho. Sua história importa, sua dor importa, sua vitória importa, seu coração importa, sua clareza importa. Cada comentário se torna um testemunho vivo e muitos serão fortalecidos pelas palavras que você deixar ali. E, se hoje você carrega no coração pessoas que te celebram e pessoas que te ferem, faça o movimento que cura. Escreva mentalmente o nome de duas delas, a que te levanta e a que te fere, a que te abraça e a que se silencia, a que te apoia e a que te diminui. E faça, dentro do seu espírito, a oração que a conclusão deste vídeo te inspira. Senhor, guarda meu coração e cura o que o outro não consegue administrar. Essa oração é simples, mas profunda. Ela protege as fronteiras emocionais e espirituais. Ela limpa o olhar. Ela devolve leveza. Ela reorganiza o que estava desalinhado dentro da alma. Billy Graham dizia que a luz de Cristo expõe e cura. Não apenas expõe o erro, mas expõe a dor. Não apenas expõe a ferida, mas expõe a necessidade e CS. Lewis lembrava que a amizade verdadeira se alegra quando Deus levanta o outro, porque entende que o reino não é competição, e sim comunhão. E à luz dessas duas vozes, você pode descansar. Quem não celebra sua vitória não determinou seu destino. Deus determinou, e Ele segue guiando cada passo.
mesmo quando o ambiente ao redor parece incapaz de acompanhar o ritmo da sua ascensão. Se ao longo deste vídeo você percebeu que precisa de mais discernimento espiritual para saber com quem compartilhar suas vitórias, ou se precisa de coragem para continuar crescendo, ou se precisa de cura interior para não transformar dor em amargura, este é o momento de orar. A oração aqui não é apenas um encerramento, é um encontro. É o espaço onde você entrega ao Pai as confusões internas que ganhou ao longo da vida e recebe de volta a paz que só Ele pode dar. Senhor Deus, Pai de luz, graça e verdade, chegamos ao fim deste momento com o coração aberto. Muitas emoções passaram por nós nestes minutos. Algumas antigas, outras recentes, todas profundamente reais. E nós te pedimos agora, acolhe cada uma delas. Cura o que foi ferido, ilumina o que estava oculto, restaura o que foi interpretado de forma equivocada. Lava os olhos do nosso coração de todo o peso que não era nosso para carregar. Pai amado, dá-nos discernimento para reconhecer com quem nossa alegria é segura. Ensina-nos a celebrar mesmo quando o ambiente ao redor é silencioso. Guarda nosso espírito da amargura, da comparação e do medo de brilhar. Dá-nos a coragem de crescer sem pedir licença, a sabedoria de amar sem nos ferirmos e a graça de abençoar até aqueles que não conseguem nos celebrar. Senhor, nós colocamos diante de Ti as pessoas que nos levantam e também as que nos machucam. Derrama cura sobre elas, derrama compreensão sobre nós. Derrama paz sobre tudo o que ainda precisa ser resolvido internamente. Que nossa identidade esteja firmada em Ti e não no olhar de quem não conseguiu nos enxergar. Que nossa alegria seja sustentada por Ti e não pelos aplausos que nunca vieram. Que nossa clareza venha do Teu Espírito e não da instabilidade emocional do outro. Nós declaramos que nosso brilho pertence ao Senhor e que nossa caminhada está nas Tuas mãos. Conduze-nos, fortalece-nos e guarda-nos de tudo que tenta nos diminuir. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser fortalecido. Há pessoas carregando silenciosamente o mesmo peso que você carregou por tanto tempo. Se esta palavra te curou, deixe que cure outros também. E volte sempre aqui. Esta comunidade existe para caminhar ao seu lado, para interceder por você, para sustentar sua fé e para te lembrar, dia após dia, de que você não está sozinho. Aqui, sua luz sempre terá espaço para brilhar.